Vamos então para a mensagem, Lucas 1:42. Lucas 1:42 diz assim: E exclamou em alta voz: Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que está no seu ventre. Amém? O tema da mensagem essa noite é Maria, uma mulher cheia de graça. Amém? Quantos aqui vieram do catolicismo? Já pertenceram ao catolicismo? E hoje não pertence mais. Mas se você ainda pertence, eu quero deixar bem claro: nós não estamos aqui para atacar a fé de ninguém. Estamos aqui apenas para expor o nosso ponto de vista em relação a um texto da palavra de Deus. Maria é uma mulher cheia de graça. Aqui, amado irmão, nós estamos vendo então aqui um relato sobre uma admiração. Alguém está admirando então a Maria. Bendita é você entre as mulheres. E nas traduções mais antigas fala: bendita és tu entre as mulheres, colocando ela como uma mulher diferenciada, acima das outras mulheres. E de fato nós reconhecemos, por mais que somos evangélicos, por mais que não somos devotos de Maria, não temos imagem de Maria, não rezamos a Maria, mas nós reconhecemos em Maria uma grande serva de Deus. Reconhecemos em Maria uma mulher que foi humilde, tinha um coração quebrantado e foi um recipiente, um instrumento de Deus para o plano de salvação. Jesus, então, ele nasce através do ventre de Maria. E isso foi projetado, planejado por Deus, a Bíblia diz, antes mesmo da fundação do mundo. Jesus, então, ele precisava nascer no ventre de uma mulher humana, uma mulher que viesse da descendência de Adão e Eva, uma mulher que também tivesse a natureza pecaminosa. Então, aqui nós vemos o relato. Se nós ficarmos presos e apegados apenas nesse texto, nós vamos entender que de fato Maria era uma mulher acima da média e que era, como foi mencionado aqui, bendita entre as mulheres. E bendito era o filho que estava no ventre dela. Então ela foi uma mulher privilegiada por ser usada por Deus. Mas eu já quero desde já deixar bem claro, para nós que somos protestantes, nós um dia, lá no ano de 1517, através do monge, do padre católico Martinho Lutero, nós protestamos contra alguns conceitos que a Igreja Católica estava trazendo, tal como venda da salvação. Na época então de Martinho Lutero, lá na Alemanha, ele ficou revoltado porque ele tinha acesso à palavra de Deus. Os outros não tinham acesso à palavra de Deus, porque só existia nos idiomas originais, Antigo Testamento hebraico, Novo Testamento em grego. Então os leigos, as pessoas comuns, não liam a palavra de Deus. Aí o que acontecia? O padre pregava qualquer coisa e as pessoas acreditavam, e não tinha como confrontar, não tinha como questionar. Então eles não tinham como confrontar aquilo que eles estavam recebendo de ensino por parte dos padres. Mas Martinho Lutero, que foi um homem honesto o suficiente para ler as Escrituras, reconhecer que a salvação, ela foi dada de graça, então ele ficou revoltado. Os católicos estavam vendendo a salvação por meio das indulgências, que era um documento, um papel, que dava a eles o direito de morar no céu. E ainda, como se não bastasse vender a salvação aos vivos, eles estavam fazendo isso até para as pessoas que já tinham morrido. Então ele pedia para um parente, às vezes você perdeu algum ente querido e você não tem certeza se a pessoa foi salva ou não. Então eles chegavam e falavam assim: paga uma indulgência, compra aqui uma indulgência para o seu parente que já morreu, e aí essa alma vai sair do purgatório e vai direto para o paraíso, vai direto para o céu. Tudo isso sem nenhuma base bíblica. E então Martinho Lutero, ele protestou, ele foi contra essa prática. E tantas outras práticas que não tinham base na palavra de Deus. Então, irmãos, nós estamos aqui, eu tenho falado isso para algumas pessoas quando eu tenho visitado, nós não estamos aqui para pregar
a experiência, a tradição. Nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus. Amém? Tem muitas pessoas que muitas vezes vêm na nossa igreja e falam assim: mas a igreja de vocês é diferente. Eu era de outra igreja e tinha, costumes diferentes. E costumes nós respeitamos, mas nós precisamos colocar os costumes, as tradições no seu devido lugar. Mandamento é mandamento, tradição é tradição. Mandamento é mandamento, costume é costume. Experiência, você pode me falar de várias experiências que você teve. Eu vou sempre filtrar qualquer experiência à luz da palavra de Deus. Porque por experiências nós vemos sair milhares e milhares de religiões por aí afora. De pessoas que falaram que tiveram uma visão, que viram um anjo e aí começa um monte de ensino que é contrário às Escrituras Sagradas. Então nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que Jesus, Ele é o único Salvador do mundo. Amém? E que Jesus lá na cruz, Ele nos abriu um novo e vivo caminho que nos conduz direto à presença de Deus. Quantos creem que tem livre acesso à presença de Deus? A gente acabou de fazer oração aqui, acabamos de cantar louvores. E eu não preciso de um carteiro ou um mensageiro que leve o meu louvor ou que leve a minha oração até Deus. Por quê? Através do sacrifício de Jesus lá na cruz, eu tenho contato, eu tenho acesso direto ao Pai. Então eu não preciso de nenhum intermediário. Eu não preciso que alguém leve um recado para Deus, sendo que eu mesmo posso falar pessoalmente. Amém, irmãos? E é isso que nós vamos ver nesta noite. Eu queria que você agora abrisse a sua Bíblia em Evangelho de João, capítulo 2, versículo 3. É que para nós que somos evangélicos protestantes, Maria não é a mãe de Deus. Amém? Porque muitos falam Santa Maria, mãe de Deus. Não, Maria não é a mãe de Deus. Porque dizer que Maria é a mãe de Deus tornaria ela superior ao próprio Deus. Gerou o próprio Deus. Não, ela gerou o Filho de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. João capítulo 2, versículo 3. Foi o primeiro milagre que Jesus realizou. A mãe de Jesus, então, ela percebe algo numa festa de casamento. E olha o que ela diz. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Então, Jesus, a Bíblia fala que ele tratou com respeito a sua mãe física, sua mãe humana. Jesus tratou com respeito o seu pai. Só que Jesus muitas vezes teve que colocar Maria, apesar de ter gerado ele, ela teve que ser colocada no seu devido lugar. Porque ela, com a boa intenção, tentou ajudar Jesus, Jesus, acabou o vinho. E ele responde dessa forma: que tenho eu contigo, o que nós temos em comum, ainda não chegou a minha hora. Você não sabe que a minha hora ainda não chegou? Então Jesus tratou Maria como uma pessoa humana e não divina. Jesus tratou Maria como uma pessoa que era humana. Jamais Jesus colocou Maria num patamar divino, muito menos um patamar de mãe do divino, ok? Maria, então, como eu tenho falado, era uma grande serva de Deus. Só que, repito, Maria não era a mãe de Deus. Para a gente entender isso, eu queria que você entendesse o conceito sobre a divindade e a humanidade de Jesus. Tem muitas pessoas que pensam assim: Jesus era 50% homem e 50% Deus. E não é. Jesus, ele era 100% homem e 100% Deus. Maria foi usada para gerar a natureza humana de Jesus. O Espírito Santo foi usado para gerar a natureza divina de Deus. Porque uma mulher, ela não gera um filho sozinho, não é?
Então, Maria precisava ser usada para gerar a parte humana. Por quê? Jesus é Deus que se fez homem, é o Deus que habitou entre nós, é Deus que se fez carne, e Ele precisava se tornar semelhante a cada um de nós, ser tentado como cada um de nós, para que o seu sacrifício tivesse validade, para que o seu sacrifício lá na cruz tivesse o efeito que teve. Ele precisava ter a parte humana. Então ele tinha a natureza humana, ele tinha a natureza pecaminosa, porque todo ser humano nasce com a natureza pecaminosa. Agora, apesar de ter a natureza pecaminosa e de ser tentado a cometer vários pecados, Jesus não caiu em nenhuma tentação. Jesus não pecou, Jesus não deu lugar à sua natureza pecaminosa. Ele foi fiel, submisso ao Pai, do início ao fim da sua jornada neste mundo. A missão que ele tinha, ele foi fiel para cumprir. E ele chegou ao ponto de sofrer, ser zombado, ser humilhado e ser morto. E da forma mais cruel que existia na época, que era a morte de cruz. Então ele era 100% homem e 100% Deus. Não tem como Maria ser considerada mãe de Deus, uma vez que ela era responsável apenas pela natureza humana de Jesus. Se ela fosse mãe de Deus, Jesus não diria para ela: que tenho eu contigo, mulher? E olha o que acontece em Lucas capítulo 2, versículo 48. Lucas 2,48 diz assim: quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Então a sua mãe lhe disse: filho, por que você fez isso conosco? O seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devo estar envolvido nos assuntos de meu pai? Então, mais uma vez, Maria, uma grande serva de Deus, está preocupada então com seu filho Jesus. E então ela mostra a aflição que eles estavam, porque procuraram Jesus por dias. Jesus estava desaparecido. Imagina um adolescente com 12 anos, na 25 de março, e de repente se perde, bem naquela semana do Natal. Quem já foi na 25 de março, na semana do Natal? Já, né? É terrível. Se tem uma coisa que uma mãe tem medo, é perder um filho no meio de uma multidão. E foi o que aconteceu com Maria. Maria, por ser humana, ela ficou aflita. Seu pai também ficou aflito. Então ela foi tentar repreender Jesus. E qual foi a resposta de Jesus? Apesar de ter 12 anos, mais uma vez ele mostra para Maria que ele estava em outro patamar, que ele não estava no mesmo plano que ela. Ele tinha sim a natureza humana, a parte humana, mas ele em muitos momentos manifestava a natureza divina. Então ele disse: você não sabia que eu estava tratando dos assuntos do meu pai? E ele estava discutindo inclusive com os doutores da lei no templo. Agora tem um outro relato para que você entenda que Maria de fato era uma mulher cheia de graça, mas não tanta graça como acham por aí. Lucas 11, 27. Olha o que diz. Lucas 11, 27 diz assim: enquanto Jesus dizia essas coisas, uma mulher da multidão exclamou: bem-aventurada é a mulher que te deu a luz e te amamentou. Ele respondeu: antes, bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Esse é um texto que eu já conversei desde a minha adolescência com muitos católicos. Em toda a empresa que eu trabalhava, ou às vezes até na escola, pessoas vinham perguntar qual era a minha religião. Eu falava: eu sou evangélico. E aí começavam, né? Mas por que vocês acham que Maria não tem valor? Não, Maria tem valor, mas ela não deve ser colocada no patamar de Deus. Ela não deve ser considerada como mãe de Deus. Ela não morreu na cruz por ninguém, não salvou ninguém. E o próprio Jesus, enquanto viveu neste mundo, ele teve essas experiências onde colocava Maria na sua limitação humana. Então, a mulher chega exaltando Maria. Você vê que não é de agora, né? Já é uma coisa muito antiga esse negócio de querer exaltar a mãe de Jesus. Uma mulher
a Bíblia não relata o nome dessa mulher, no meio da multidão, chega e fala: bem-aventurada é a mulher que te deu a luz e te amamentou. Feliz, a mulher que te gerou e te amamentou deve ser a mulher mais feliz. E o que Jesus responde? Antes, muito mais feliz do que ela é aquele que faz a vontade do meu Pai. Quem ouve a palavra e obedece pode ser mais feliz do que a mulher que gerou e amamentou Jesus, o Filho de Deus. Ele não estava dizendo que Maria não obedecia, que não fazia a vontade de Deus, mas ele estava dizendo que poderia ser uma possibilidade. Maria precisava obedecer assim como qualquer outra pessoa. Maria precisava de salvação assim como qualquer outra pessoa. E nós vamos ver a própria Maria confirmar isso até o final dessa pregação. Então, amados irmãos, Jesus ele deixa bem claro que para ele tem muito mais valor uma pessoa que obedece a Deus, que ouve as palavras de Deus e obedece. Não adianta falar assim: eu sou primo de Jesus, eu sou sobrinho, eu sou descendente, não, quero saber se você faz a vontade de Deus. Então, da mesma forma a gente diz aqui na igreja, não adianta falar assim: eu sou da igreja, eu vou para a igreja, eu quero saber se você faz a vontade do Pai. É isso que Deus ele está interessado em saber. Ele não quer saber se você é de igreja A, B ou C. Ele quer saber se você faz a vontade dele. Lá em Mateus capítulo 7, Jesus vai falar: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. De modo que não adianta a gente cantar, a gente pregar, a gente falar sobre o nome de Jesus e falar: eu te amo, Jesus, eu amo a sua palavra, eu amo a igreja. Não adianta. Nós precisamos ouvir e obedecer a Deus. É assim que nós vamos demonstrar a nossa fé. Sabemos que a salvação, ela é de graça, não vem por obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz isso. Só que nós somos salvos pela graça, o pagamento foi de graça, mas o meio para receber esse presente de graça é a fé. Por meio da fé, não vem de obras para que ninguém se glorie, porém nós fomos criados e fomos salvos para praticar as boas obras, de modo que as boas obras, ou seja, a obediência à vontade de Deus, é uma das maiores evidências de que alguém de fato tem fé em Deus, e pela fé será salvo, receberá de graça a salvação por meio de Jesus Cristo. Então Jesus está falando: não adianta falar: a minha mãe é a pessoa mais importante. Não, para mim é importante de maneira igual. É isso que Jesus está fazendo. Ele está igualando as pessoas e na verdade dividindo as pessoas em duas classes: os que fazem a vontade de Deus e os que não fazem. Para Jesus, quem faz a vontade de Deus tem importância. Quem não faz, essa pessoa não tem valor. É isso que Jesus está dizendo. Então, ele não estava ali se importando se você era filho de fulano, se você era pai, se você era irmão do... Não quero saber se você era da tribo de Levi, não quero saber se você é da tribo de Judá, eu quero saber se você faz a vontade de Deus. Inclusive, meus irmãos, tem até um cântico que eu volta e meia ouço, os católicos falarem, que Maria vai à frente, não é isso? Maria vai à frente. Eu acredito que se Maria estivesse vivendo em nossos dias e tivesse aquelas filas enormes, iam querer passar Maria na frente, Não, Maria é a mãe de Jesus, então ela pode passar na frente, coloca ela na frente da fila, ela não deve pegar a fila como os demais. Será que é assim que Jesus pensava? Olha o que diz Mateus capítulo 12, versículo 46. Evangelho de Mateus capítulo 12, versículo 46. Diz assim: Jesus ainda falava à multidão quando a mãe e os irmãos dele chegaram do lado de fora, querendo falar com ele. Alguém lhe disse: a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora
e procuram falar contigo. Qual a resposta de Jesus? Quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Perguntou ele. E estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. Pois quem faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Depois de um texto desse, como eu posso querer colocar Maria como uma mulher que é melhor e mais importante do que os outros seres humanos? Como eu posso querer falar com Deus e pedir para Maria levar o meu recado para Deus? Então Jesus deixou bem claro: quem é minha mãe? O que vocês estão falando? O que vocês estão querendo me dizer? Uma multidão cercando Jesus, querendo ouvir o ensino de Jesus. Aonde Jesus passava, multidões iam atrás dele. E de repente chega a mãe e os irmãos, fala: opa, eu sou da família, então eu vou passar na frente, abram alas que eu estou passando. E Jesus falou: quem é minha mãe? E virou para os discípulos e falou: esses aqui, são esses aqui, que passam dia a dia comigo. Esses são a minha mãe e o meu pai, e são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Amém, irmãos? Jesus ensinou que só existe um caminho que nos conduz até o Pai. Está lá em João 14,6. Acompanhe comigo no telão para a gente ganhar tempo. Nosso culto de quarta-feira é sempre mais reduzido, porque a gente entende que alguns trabalham, outros vão acordar cedo no dia seguinte. João 14,6. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Você encontra na Bíblia algum texto falando que além de Jesus tem outro caminho que conduz até o Pai? Existe algum texto que fala que Maria também é o caminho, também é a verdade, também é a vida? Ou que Maria é um atalho até Jesus, né? Porque muitos pensam assim: Jesus é a ponte que liga a Deus, mas Maria é a ponte que nos liga até Jesus. Não é. Você tem acesso direto a Jesus e por Jesus acesso direto ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém consegue se aproximar do Pai a não ser por mim. O apóstolo Paulo vai confirmar esse conceito lá em 1 Timóteo capítulo 2,5. Ele vai dizer: só há um Deus e só há um mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Só existe um único Deus que deve ser adorado. E só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus. E mesmo Jesus sendo um mediador entre Deus e os homens, Jesus, ele nos deu acesso direto. A mediação não é em relação à oração, que nós temos que orar para Jesus para chegar em Deus. Não, a mediação é apenas pelo sacrifício de Jesus. Pelo sacrifício, ele rasgou o véu de cima a baixo, o véu que nos separava da presença de Deus, aquela cortina que estava no Santo dos Santos, aquela sala reservada onde a presença de Deus descia. Somente o sumo sacerdote tinha acesso. Agora, por meio de Jesus, qualquer ser humano, de qualquer nação, de qualquer língua, seja homem, seja mulher, não importa a idade, não importa a família que pertence, qualquer pessoa que crê em Jesus consegue entrar no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho, consegue ter acesso à presença de Deus pelo novo e vivo caminho, pelo sangue e pelo corpo de Jesus que foi partido lá na cruz, no Calvário. Então nós temos livre acesso a Deus. Eu tenho livre acesso a Deus. Eu não preciso falar nem com Antônio. Mas Santo Antônio, foi um homem que fez coisas boas, eu acredito. Santo Expedito, acredito, fez coisas boas, mas quando eles morreram, eu não tenho mais como ter contato com eles. Não há nenhum texto na Bíblia que mostre que eu preciso falar com alguém que fez boas obras após a morte, e eu tenho que falar com ele para ele levar o meu recado a Deus. Eu tenho livre acesso à presença de Deus. Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 19, vai nos reforçar
essa realidade, que esse privilégio que nós temos hoje. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Acompanhe comigo. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Também temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, porque o nosso coração foi purificado de uma consciência má e o nosso corpo lavado com água pura. Você percebeu o versículo 22? Sendo assim, aproximemo-nos de Deus. Você pode se aproximar de Deus. Por quê? Porque alguém te deu essa oportunidade, alguém te deu esse benefício. Antes as pessoas ficavam longe de Deus, e por mais que tivessem a intenção de chegar perto dele, não conseguiam. Não conseguia. Somente um homem escolhido dentro da tribo de Levi, ele tinha que ser o sumo sacerdote, e mesmo assim ele tinha que seguir várias cerimônias, vários rituais, tinha que ter uma vida consagrada, santificada para entrar no Santo dos Santos, e talvez presenciar ali, sentir, ouvir a voz de Deus, e ver a presença de Deus se manifestar. Mas hoje, esse privilégio, meu irmão, foi estendido a qualquer um que crê. Então nós temos livre acesso a Deus por meio de Jesus. Se você estiver no banheiro da sua casa, tomando banho, e você simplesmente fechar os seus olhos e começar a falar com Deus, Deus vai ouvir a sua oração. Você não precisa ir até Jerusalém, você não precisa, meu irmão, ir até o templo sagrado. Você pode em qualquer lugar, como eu já testemunhei aqui várias vezes. Nos tempos em que eu morava em São Paulo, pegava o metrô lotado, transporte público, teve momentos em que eu estava em espírito de oração dentro do metrô lotado. Era gente dando cotovelada para cá, cotovelada para lá, né? Principalmente na volta, aquele cheiro maravilhoso, de todo mundo suado e todo mundo espremido, daquele jeito. Quando o metrô quebrava então, o trem quebrava, era uma maravilha. Aí que ficava bom. E meus irmãos, em momentos que eu estava ali, no meu fone de ouvido, ouvindo um louvor, em espírito de adoração e orando, e vezes de eu começar a chorar sentindo a presença de Deus. Por quê? Porque hoje a presença de Deus não está mais limitada a uma cidade, a um templo, a uma sala sagrada. A presença de Deus está acessível a qualquer pessoa, em qualquer lugar. Basta a pessoa orar com fé, basta a pessoa crer em Jesus, e ela tem livre acesso à presença do próprio Deus. Mas repito, Maria foi uma grande serva de Deus. Eu já preguei algumas vezes, tanto aqui como lá em São Paulo também, que às vezes as pessoas elas são usadas por Deus para fazer alguma coisa, e elas tendem a deixar soberbo, o orgulho entrar. A gente sabe que principalmente no meio pentecostal, e tenho muitos amigos, irmãos que são do meio pentecostal, e a gente sabe que existe uma supervalorização de alguns dons, né? Principalmente o dom de línguas. É isso ou não é, irmãos? No meio pentecostal é o dom mais valorizado, é o dom de línguas. E aí quando uma pessoa fala em línguas, eu não vou generalizar, mas a gente sabe de história de pessoas que se sente, né? Eu sou espiritual, Deus está me usando com um dom, entrega a profecia, revelação. Tem gente que crê, tem gente que não crê. Mas eu sempre falo, eu até creio em revelação e profecia, mas desde que ela esteja pautada na maior de todas as profecias, que é a palavra de Deus. A revelação maior já está aqui, já está escrita. Toda revelação que vier depois, ela tem que apenas confirmar o que já está escrito. Não pode ir contra o que está escrito. Então, irmãos, às vezes vem aquele orgulho, né, por ser usado por Deus. Mas Jesus diz, até naquele contexto de Mateus 7, que no dia em que Ele voltar, muitos vão dizer: Senhor, eu curei em Teu nome, eu expulsei demônios em Teu nome. E Jesus vai olhar para eles e dizer: apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade, eu nunca vos conheci.
Como assim? Foram usados por Deus e Jesus vai falar que não conheceu? Sim, porque no mesmo contexto ele vai dizer, não basta dizer Senhor, Senhor, não basta ser usado por Deus, tem que fazer a vontade de Deus, porque usado por Deus, qualquer um pode ser. Eu já ouvi testemunhos de pessoas que estavam no mundo, os perdidos, estavam no meio de uma roda de pessoas ali, se drogando, e de repente, uma pessoa que está sob efeito de droga, fala alguma coisa, e a pessoa se desperta e volta para os caminhos do Senhor. Você conhece esse testemunho, né, pastor Rafael? E aí o que acontece? Uma pessoa que às vezes está sob o efeito de droga pode ser usada por Deus. Como a gente ouve até aquela historinha, né, da pessoa que fazia os trabalhos no terreiro tal, e de repente ela quer assustar um crente e chega lá e entrega uma cesta básica, uma família que é crente, que é pobre e tal. E aí ela já estava planejando, né, falar assim, não, quando a pessoa receber, eu vou falar, sabe quem te deu? Foi o diabo que te deu. Só que quando ela se depara com uma pessoa que crê verdadeiramente, ela fala, foi o diabo que deu? Foi para você ver. Meu Deus é tão grande que quando Ele manda, até o diabo obedece. Até o diabo obedece. Então, meu irmão, o próprio Faraó, o próprio Nabucodonosor, que eram homens maus, esses dois homens foram um dos homens que mais fizeram o povo de Deus sofrer. Um na Babilônia, outro no Egito. Mas a Bíblia fala que eles foram usados por Deus. Eles foram usados por Deus. Quem lembra da jumenta? A jumenta que falou com Balaão. Então, Balaão estava indo por um caminho errado. A jumenta tentou impedir, a jumenta enxergou o anjo que estava impedindo eles de prosseguir. Balaão queria continuar e começou a bater na jumenta, a jumenta parada e não se mexia. Até que a jumenta falou, olha, por que você está me batendo? Tem um anjo ali, né? Então, ser usado por Deus, qualquer um é. E eu, irmão, eu vou ser sincero com você. É uma das minhas orações que eu sempre faço. Eu falei, Senhor, eu sou muito grato porque o Senhor já me usou em muitas coisas. Já me usou em visitas, já me usou em oração, já me usou na palavra, já me usou no louvor. Eu sou grato a Deus pelos dons que o Senhor me deu e por o Senhor me usar. E tantas vidas falarem que, eu fui abençoado por meio de você. Mas eu não quero chegar no dia do juízo final e ouvir de Jesus, apartai de mim, você que pratica a iniquidade, eu nunca te conheci. Então, mais do que ser usado por Deus, eu quero fazer a vontade de Deus. Eu quero fazer a vontade de Deus. Então nós precisamos separar uma pessoa que é usada por Deus, de uma pessoa que faz a vontade de Deus, e de uma pessoa que é Deus. Amém? Então, Maria foi usada por Deus. Nem sabemos se ela, para o resto da vida dela, ela fez a vontade de Deus. A Bíblia não relata. Vamos acreditar que sim. Mas Maria foi usada por Deus. Maria não é Deus. E nós não temos a certeza que ela perseverou em fazer a vontade de Deus até o último dia da sua vida. Agora, tem uma pessoa que ouviu de Jesus, eu tenho falado isso para alguns irmãos. Se tem uma pessoa que a gente tem certeza que foi para o céu, foi um homem criminoso, o ladrão na cruz, que estava ali sendo crucificado ao lado de Jesus. Lembrando que um dos criminosos zombou de Jesus, o outro criminoso repreendeu esse outro companheiro, dizendo, olha, nós estamos aqui porque nós merecemos, mas esse homem nada fez. E ele vira para Jesus e fala, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Qual foi a resposta de Jesus? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Por quê? Porque Jesus viu uma fé verdadeira nesse homem. Esse homem reconheceu que era pecador, estava ali porque merecia. Reconheceu que Jesus era um santo, não merecia estar sendo crucificado. Reconheceu que Jesus tinha um reino. E reconheceu que Jesus poderia salvá-lo, levando ele para esse reino. E nós temos certeza, Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Agora, pelo relato de Jesus aqui, quando falaram, sua mãe e seus irmãos estão aí afora, ele fala, quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Porque a Bíblia fala que os próprios irmãos de Jesus, alguns, não todos, começaram a duvidar.
de Jesus, porque tinham intimidade com ele, conheciam ele. Então, alguns começaram a duvidar. A gente não sabe se a família biológica de Jesus, se todos permaneceram firmes na fé, se todos creram que Jesus, por mais que era parente ali, humano, físico, que Jesus era o Salvador. Agora, os discípulos, os 12, tirando aquele que iria trair, tirando Judas, nós sabemos que eles perseveraram na doutrina. Amém, irmãos? Nós já estamos terminando. Eu queria só ler mais 2 versículos. João 16, 23. João 16, 23. Olha o que diz. Naquele dia vocês não me perguntarão mais nada. Em verdade lhes digo que meu Pai dará a vocês o que pedirem em meu nome. Aqui é só uma confirmação de tudo que a gente já tem falado. Agora, o último texto é exatamente o texto que vai demonstrar que Maria, por mais que era uma mulher cheia de Deus, uma mulher humilde, uma mulher que era quebrantada, uma mulher que foi usada por Deus, mas ela mesma reconhecia que precisava ser salva. Lucas 1,46, no Cântico de Maria. Cântico de Maria, inclusive, tem até um louvor que é baseado no Cântico de Maria. Minha alma engrandece ao Senhor. Lucas 1,46 diz: então Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu... Espera aí. Como que eu, sendo mãe de Deus, eu vou me colocar no lugar de Maria, eu sou mãe de Deus, eu sou a mãe de Deus, mas eu preciso ser salva por Ele? Não, ela era mãe de Jesus, mas ela precisava ser salva, e você sabe que todos nós, quando nós falamos de salvação, só precisa de salvação quem está em apuros, quem está, às vezes, sob condenação. Quem está no corredor da morte precisa ser salvo, senão, de fato, vai morrer. Se não tiver um bom advogado que vai chegar lá e vai demonstrar que a pessoa é inocente, a pessoa vai morrer. Sim ou não, irmãos? Jesus é o nosso advogado. Todos nós nascemos já no corredor da morte, condenados. Por quê? Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Cristo Jesus. Então, amados irmãos, estávamos perdidos e por isso precisávamos de salvação. Veio um advogado, Jesus, que é justo, santo, perfeito, e Ele pagou o preço, Ele pagou a culpa, Ele levou a nossa condenação sobre Ele mesmo, mesmo sem Ele merecer. Então Ele nos absolveu, Ele tirou a nossa condenação, porque Ele era o único que poderia fazer isso. Ele é o Messias, Ele é o ungido, Ele é o único que é o Salvador. Maria era apenas mais um ser humano que precisava de salvação. E eu creio que se ela continuou firme, obedecendo a Deus, crendo que Jesus é o único e suficiente Salvador, eu creio que ela também se salvou. Mas ela não ouve a nossa oração. Nenhum santo ouve a nossa oração. Não temos nenhum texto na palavra de Deus que vai nos dar uma interpretação nem perto disso. Agora temos muitos textos demonstrando que nós podemos falar com Deus. Ele ouve a nossa oração diretamente. Amém? Maria era uma mulher cheia de graça, mas eu creio que você também, que dá lugar ao Espírito Santo, você também é uma pessoa que pode ser cheio da graça de Deus. A graça de Deus também nos alcançou. Todos nós podemos ser usados por Deus, mas precisamos entender que mais do que ser usado por Deus, precisamos fazer a vontade de Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Você entende esse versículo? Bendita sois entre as mulheres. Bendita sim, divina não. Amém? Agraciada sim, mãe de Deus não. Deus, ele não tem mãe,
ele sempre existiu. Amém? Jesus humano, sim, ele precisou ser gerado. Mas a parte divina, não. Foi o Espírito Santo que concebeu. Vamos orar. Pai, nós ouvimos a tua palavra e entendemos nessa noite que Maria foi uma grande serva do Senhor. Ela foi usada como um instrumento nas tuas mãos. Assim como o Senhor quer usar cada um de nós para realizar a tua obra, para expandir a salvação por esse Brasil afora. Nós sabemos que ela foi uma mulher, Senhor, uma mulher humilde e quebrantada, e nos serve de exemplo. Nós devemos também ser humildes, devemos ter o nosso coração quebrantado, porque um coração quebrantado o Senhor nunca vai desprezar. Sabemos que o Senhor se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Nos ajuda, Senhor, a ter a humildade, nos ajuda a ter o coração quebrantado que Maria teve. Senhor, nós queremos ser usados sim por Ti, só que muito mais do que ser usados por Ti, nós queremos fazer a Tua vontade. Conforme Jesus ensinou, a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. A minha verdadeira família, é isso que Jesus estava dizendo. A minha verdadeira família são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Que possamos sair daqui nessa noite, Senhor, colocando em prática, Senhor, os preceitos da Tua palavra, que a Tua lei, que os Teus mandamentos, Senhor, sejam guardados por cada um de nós, com temor e tremor. Que possamos nos encher do Teu Espírito, Senhor. Que possamos, Senhor, desfrutar desse livre acesso que nós temos à Tua presença. O privilégio que nós temos de estar em Tua presença, sentir a Tua presença, andar pelo Teu Espírito. Senhor, que possamos sair daqui, Senhor, aproveitando esse privilégio. É o que eu te peço, Senhor, desejo para mim, desejo para cada um dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Senhor, leva cada um para os seus lares, debaixo da Tua graça e da Tua proteção. E ao despedir nós dizemos que o grande amor de Deus, que a graça incomparável do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos, desde agora e para sempre. Amém. Vá em paz, Deus te abençoe, amo vocês em Cristo Jesus. Então